Olá, alunos da Ricarte, nono ano, né? Bom, aqui quem vos fala é o professor de matemática, né? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque essa semana eu vou passar uma atividade para vocês, a qual nós vamos estudar esse assunto aqui, né? Um assunto muito fácil, porém, você tem que ter muita atenção, né, na explicação do professor aqui. Vou explicar com toda a calma. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Vocês são inteligentes, vocês vão aprender fácil, fácil, certo? O assunto é simplificando radicais, né? Então, gostaria de frisar, prestem atenção, pois a atividade dessa semana vocês vão desenvolver com esse conhecimento aqui. Bom, o que vemos aqui nesse slide? Nós temos raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado, né? Nós temos aqui um radical, onde dentro da raiz, né? Dentro da raiz nós temos o 3, que está multiplicando pelo 7 ao quadrado. Gostaria que vocês observassem o seguinte: o 7, ele tem um expoente 2, né? Esse expoente 2 do 7 é exatamente igual ao índice dessa raiz. Se lê raiz quadrada por quê? Porque o índice dessa raiz é 2. Todo índice 2 fica oculto. Isso aqui você já sabe. Bom, vamos direto ao ponto, que é a questão de como simplificar esse radical. Observem bem esse radical. Nós temos que 7 ao quadrado aqui, como o expoente 2 é igual ao índice da raiz quadrada, nós podemos simplificar, nós podemos extrair esse 7 aqui de dentro dessa raiz quadrada, tá ok? Como é que se extrai esse 7 aqui dentro dessa raiz quadrada? Muito simples. Vimos aí em aulas anteriores, né? Fizemos essa simplificação, mas não com um radical tão completo quanto este, mas é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Observe, como esse expoente do 7 é 2, que é igual ao índice da raiz, nós podemos cancelar esse expoente 2, né? E cancelar a raiz quadrada para o 7. Então, o 7 ele vai ficar sem raiz quadrada. Ele vai sair desse radical sem o sinal de raiz. Porém, o 3 vai permanecer dentro desse radical. Por quê? Porque o 3 ele não tem expoente 2, não tem expoente igual ao índice. Então, como ficaria se eu extraísse esse 7, se eu fizesse essa simplificação aqui, né, com 7? Ficaria da seguinte maneira: 7 raiz de 3. Esse resultado aqui, 7 raiz de 3, já é a resposta para a simplificação de todo esse radical aqui, né? Muito simples. Observem bem. Deixa eu repetir para vocês. Por que 7 aqui, né? Por que 7 aqui fora da raiz? Ora, eu fiz a simplificação do radical anterior. Aqui no 7 ao quadrado, cancelei o expoente 2 do 7. Cancelei a raiz quadrada para o 7. Então, o 7 saiu da raiz. Aqui está ele. Porém, o 3, como não tem expoente igual ao índice, permaneceu dentro da raiz. Então, eu tenho que 7 raiz de 3 é a simplificação dessa raiz. O 7 aqui está sendo multiplicado pela raiz de 3. O sinal de multiplicação está aqui oculto. Está aqui o resultado, certo? Aqui abaixo, eu tentei colocar de forma mais detalhada para vocês entenderem por que 7 raiz de 3, né? O que originou 7 raiz de 3 na simplificação desse radical. Observe, esse radical aqui de cima, eu poderia separar ele em duas raízes. Poderia separar aqui, ó, em raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 é o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado. É a mesma coisa. Separei em duas raízes. Observem esse radical. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Já fizemos isso aqui, então como é que se simplifica aqui esse radical? Aqui você cancela o expoente 2, cancela a raiz do 7, vai ficar só quem? Só o 7. Por isso que nós teríamos como resultado raiz quadrada de 3 vezes 7. Observe essa multiplicação. Uma coisa que vocês nunca podem fazer, jamais, é multiplicar esse 7 por 3 aqui. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Raiz quadrada de 3 é um número irracional,
7 é um número natural, então você não pode multiplicar números que não sejam semelhantes. Você poderia multiplicar, se tivesse raiz de 7 aqui, poderia sim multiplicar 7 vezes 3. Como não tem raiz no 7 agora, esse daqui é o resultado. Esse resultado se resume no seguinte: se resume em 7 raiz de 3. Ocultamos o sinal de multiplicação, porém o 7, em vez de deixarmos no final, sempre colocamos na frente da raiz quadrada de 3, tá ok? Vamos ver outro exemplo? Aliás, 2 exemplos. Aqui nós temos mais 2 exemplos, parecidos com o anterior. Esse primeiro exemplo aqui, nós temos uma raiz sexta de 2 vezes 5 à sexta. O que é que tem ali de parecido com o anterior? Nós temos que, nesse 5 aqui à sexta, esse expoente do 5 é exatamente igual ao índice da raiz. Então, nós temos que, podemos simplificar assim, com certeza. Porém, o 2, né? O 2 não tem expoente, observem aqui, não tem expoente algum, não posso fazer nada com o 2. Mas, em relação ao 5, a sexta posso sim. Aqui nós podemos o quê? Cancelar o expoente 6 do 5, cancelamos o índice 6 para o 5, né? Então, o 5 ele vai sair dessa raiz e o 2 vai permanecer. Então, como é que fica se eu fizer essa simplificação? Nós teremos 5 raiz sexta de 2. 5 raiz sexta de 2 já é o resultado da simplificação desse expoente aqui, desse radical aqui. Nós já temos esse radical simplificado ali. Não temos mais o que fazer. Então, nós temos aqui um resultado 5 raiz sexta de 2, que é a simplificação de todo esse radical aqui. Muito fácil, fácil, fácil mesmo. Vamos ver esse outro exemplo? No outro exemplo aqui, nós temos raiz quinta de 2 à quinta vezes 3 vezes 5 à quinta. O que é que se observa aqui, né, nesse outro radical, que é semelhante ao primeiro radical lá em cima? Nós temos aqui o quê? O 2 à quinta, né, tem expoente 5, que é igual ao índice da raiz. O 5 à quinta tem expoente 5, que é igual ao índice da raiz, porém o 3 não tem expoente algum. Então, como é que se pode simplificar esse radical, baseado no que já vimos até o momento? Muito fácil mesmo. Veja bem, o procedimento é simples. Para esse 5 à quinta aqui, cancelamos o expoente dele, cancelamos a raiz quinta para o 5, então o 5 vai sair da raiz. Fazemos a mesma coisa com o 2 à quinta. 2 à quinta também podemos cancelar o expoente do 2. Cancelamos a raiz quinta para o 2. Vejam que o 3, como não tem expoente, nada fazemos com esse 3 aqui. Esse 3 vai permanecer com a raiz quinta, né? Porém, o 5 e o 2 vão sair da raiz. Como é que ficaria esse radical após essa simplificação? Muito simples. 2 vezes 5, né? Porque aqui nós temos dentro dessa raiz quinta uma multiplicação, 2 à quinta vezes 3 vezes 5 à quinta, essa multiplicação permanece aqui fora, né? Quando você extrai esses dois fatores aqui, e então nós teremos 2 vezes 5 raiz quinta de 3. Porém, observem, 2 vezes 5, né, tem um resultado. Qual é o resultado de 2 vezes 5? 10. Então, esse radical aqui ainda se resume em 10 raiz quinta de 3. Muito fácil mesmo, esse assunto aqui é muito fácil mesmo. Isso aqui eu tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade, né? Porque é muito simples mesmo. E eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam bem, eu gostaria que vocês repetissem o vídeo quantas vezes fosse necessário, para que vocês pudessem fazer essa atividade dessa semana, tá ok? Bom, então aqui eu me despeço e até a próxima aula.